Que a graça e a paz de Jesus seja com a tua vida e com a vida de toda a sua família, amém? Para você que está nos visitando, obrigado pela sua visita. Para você que se conecta conosco em qualquer lugar do Brasil e do mundo, também obrigado por sua conexão. Seja bem-vindo a Betel, Casa de Deus, lugar para nós também termos um recomeço da nossa vida. Eu não sei como foi a sua semana até agora, mas pela fé eu creio que Deus tem algo muito especial para nós nessa manhã. Ouvir um hino como esse, canções que antecederam essa minha palavra, é trazer a certeza ao nosso coração do quanto o nosso Deus nos ama e que Jesus é a solução. Jesus é a solução. Não há caso perdido nas mãos de Jesus. O nosso Deus cuida de cada detalhe. Quando nós temos em nossa trajetória alguns percalços, quedas, geralmente temos a tendência de nos afastar das pessoas, achar que somos indignos e não querer continuar. Estamos estudando uma série cujo título é Mais do que Vencedores, baseada no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 37. E hoje eu quero falar com você sobre um tema: tenha uma família mais do que vencedora. O texto bíblico que nós iremos ler encontra-se no Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, iremos ler os versículos de 1 a 11. No primeiro momento, à medida que você acompanhar a leitura do texto sagrado, você poderá fazer a seguinte pergunta: o que esse texto tem a ver com família? Mas desde já eu quero incentivar você para fazer essa leitura comigo desse texto, considerando que a personagem desse texto, que é a mulher pega em ato de adultério, é uma mulher que tinha uma família. E como a família dela encarou toda aquela situação. Nós iremos falar sobre essa perspectiva desse texto. Em reverência à leitura da palavra de Deus, você que está aqui, eu quero convidar você a se colocar em pé. Você que nos acompanha, e você também em ato de reverência na sua casa, porque nesse momento também de culto, aqui e a sua casa é um só lugar, a casa de Deus. O texto sagrado diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecados. Vamos orar. Pai,
Te agradecemos pelo registro dessa palavra, que é alimento para o nosso coração. Eu peço nesse momento que Teu Espírito Santo continue falando-nos, como até aqui tem falado. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, amados irmãos. Tenha uma família mais do que vencedora. Esse é o tema da mensagem. Tenha uma família mais do que vencedora. Agora, especificamente no dia 1º de janeiro de 2025, iniciou uma nova classificação para uma geração que nasceu a partir do dia 1º de 2025. Estamos falando agora da geração beta. Não somos mais alfa, somos agora beta. Sociólogos ao longo da história têm procurado classificar gerações com terminologias e características que essa geração possui e a sua interação com a sociedade de um modo em geral. Então, alguns pesquisadores começaram em sua classificação trazendo nomenclaturas. E uma nomenclatura para nós entendermos principalmente o momento em que vivemos e o que se constrói e o que se espera a partir da geração beta, é importante nós olharmos outras gerações que antecederam a geração beta, que agora, a partir do 1º dia de janeiro de 2025. Começando com uma geração classificada como geração silenciosa. Talvez alguém aqui faça parte dessa geração chamada geração silenciosa. Quem são esses? São pessoas que nasceram entre 1928 a 1945. Tem alguém aqui nessa faixa etária? Aqui, ó, não tenha vergonha de erguer a mão. Bênção, glória a Deus pela vida de vocês. Pessoas que são classificadas como geração silenciosa têm hoje entre 97 anos a 80 anos. Essa geração é formada pelos nascidos entre as 2 guerras mundiais. Essa geração é feita de pessoas que viveram muitos traumas e que não conseguem externizar seus sentimentos. Então, essa é uma classificação para a geração silenciosa. A partir da geração silenciosa vem já uma geração que é bem conhecida, um termo chamado Baby Boomers. E os Baby Boomers, eles são pessoas que nasceram entre 1947 a 1963. Cadê aí a geração dos Baby Boomers aqui? Olha só, essa geração boa aqui. Pessoas que têm entre 78 e 62 anos de idade. Qual é o contexto histórico aonde essas pessoas nasceram, principalmente? Segundo a classificação de sociólogos, são pessoas que nasceram pós Segunda Guerra Mundial. A característica principal dos Baby Boomers é a seguinte: eles buscam por estabilidade no trabalho e na vida pessoal. Se sentem desafiados pelas mudanças constantes da tecnologia. São pessoas aí aguerridas, pessoas que gostam de mudanças, mas também de estabilidade. É a época de pessoas que tinham por objetivo ficar 30 anos na mesma empresa, entrar numa empresa e se aposentar na mesma empresa. Não foi assim? Alguém aqui se aposentou na empresa que começou sua jornada de trabalho? Alguém entre nós? Olha só, tem ali uma irmã, entrou na empresa e foi até o término e se aposentou. Essa era uma prerrogativa. O seu envolvimento com a tecnologia, os Baby Boomers, adoram tecnologia. Melhor, adotaram tecnologia, mas gostam também de tecnologia, tá, gente? Adotaram a tecnologia mais tarde e tendem a se informar por veículos mais tradicionais, rádio e TV. Em geral, essa é uma característica desse pessoal. Gosta de assistir TV, está ali ouvindo rádio.
Muitos aqui trabalharam, né, ouvindo alguns programas de rádio, então isso é uma marca dos baby boomers. Uma outra geração, geração X, quem nasceu entre 1964 e 1983, quem é? Levanta a mão comigo aqui, olha só, isso aí, o pessoal fala, melhor safra, não é? Não, eu vi uma pessoa que fez uma camiseta, né? Melhor ano de todos, né? Que nasceu, aí estava lá a data, né? 1900 e alguma coisa. Quem é da geração X tem entre 61 a 42 anos. O contexto histórico que a maioria de nós da geração X nasceu foi o período da Guerra Fria e a consolidação da era digital. Esse foi o momento em que nós nascemos nesse mundo com essas mudanças e essas características. A característica da geração X procuram por independência e mais equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, sendo mais apegados à profissão do que ao emprego em si. Se adaptam bem às mudanças e aceitam o empreendedorismo como carreira. Então, nós da geração X, nós temos essa tendência de encontrar um equilíbrio entre a vida profissional, vida pessoal. O foco não é o trabalho, mas a carreira. Se o trabalho atrapalha a carreira, vamos mudar de trabalho e vamos para uma nova carreira. A geração X e a sua relação com a tecnologia. A geração X, eles vivenciaram os primeiros videogames, tocadores de música e computadores pessoais. Quem aqui tinha um Atari? Eita, cheiro de naftalina, né, gente? Atari. Tinha ainda a geração Baby Boomers que falava o seguinte: não vou comprar o videogame porque estraga a televisão. Você ouviu isso para não ganhar o seu videogame? É, tem gente que precisou fazer terapia por causa disso, até hoje, né? Não vou comprar ali um videogame porque vai estragar a minha TV, aquela TV de tubo que pesava ali uns 50 quilos, né? Só para movimentar era algo dificultoso. O bacana era que a mãe, quando mandava limpar a casa, ela mandava passar pano aonde? Debaixo? Foi só minha mãe que mandava eu fazer isso, gente? Mas a maioria das irmãs mandavam. E para levantar aquela TV? O que era bacana, que era a mãe, parecia que não tinha nível Hulk a mãe, né? Mulher Maravilha, né? Pegava aquela TV de tubo, 20 polegadas, levantava com uma mão, a outra passava o pano, e às vezes tinha que pedir ajuda do irmão para segurar a TV e um terceiro ainda limpar, as mulheres fortes. A próxima geração é a geração dos milênios. A geração dos milênios é aqueles que nasceram entre 1984 e 1994. Quem é dessa fase aqui, ó? De 84 a 94. Olha só, os milênios lá na galeria, gente boa também. Esse pessoal hoje tem entre 41 a 31 anos. O contexto histórico que eles nasceram, a expansão da internet e a globalização. O mundo agora se torna globalizado, a expansão da internet. Eles começam a chegar naquele período da internet de escada, aquele momento que você colocava o cabo do telefone, aquele barulhinho irritante, mas ao mesmo tempo era um barulhinho bom, né? Porque quando fazia o barulhinho era sinal que tinha internet e ficávamos felizes. Qual é a característica dos milênios? Um pouco diferente. Você está observando as diferenças que cada geração traz consigo? A geração milênio, ele tem a seguinte característica: início da familiarização com a tecnologia e busca por experiências que ofereçam significados pessoais. Que ofereçam significados pessoais. Eu quero trabalhar naquilo que me dá prazer. A geração silenciosa, ela não teve essa opção. Os nossos avós, eles trabalharam em qualquer lugar, fazendo tudo. A geração X
já teve algumas opções, mas os milênios, a prerrogativa, principalmente que eles ouvem, é: eu vou trabalhar naquilo que eu tenho prazer, só vou fazer o que me dá prazer, inicialmente. Então essa é uma característica. Uma outra característica deles: usam as redes sociais para se expressar sobre assuntos como política e cultura. Defendem trabalhos flexíveis e híbridos e nem sempre buscam por estabilidade em um único emprego. Característica dessa geração. Prefere trabalhar por projetos, de acordo com seus valores. Também levanta a bandeira sobre saúde mental, diversidade, autenticidade. E começa aqui o início do pensamento sobre a qualidade ambiental. Características. Em relação... Eu li errado, estou falando dos milênios, né? Falei da Z isso aqui, gente. A tendência deles sobre a tecnologia... Vamos lá, vou ler a língua. A tendência da geração milênio com a tecnologia é que nasceram num ambiente com mais aparelhos eletrônicos e recursos como computadores. A próxima geração é a Z. A geração Z é quem nasceu de 95 a 2009. Alguém aqui entre nós? Olha só, uma turma aqui de 2005, de 1995 até 2009. Contexto histórico: aumento de tecnologia e uso de redes sociais. Eles são nativos digitais que cresceram com acesso à internet e mídias. E então eles estão envolvidos com tudo que é mídia. O envolvimento deles com a tecnologia, eles viram a Nossa, gente, hoje está difícil, né? Porque eu não aqueci a voz. Popularização dos celulares e do acesso à internet. Já nasceram conectados, já estão envolvidos com todo esse universo digital. A outra geração, depois da geração Z, é a geração Alfa, que nasceu entre 2010 e 2024. Alguém aqui que nasceu nessa data? Tem gente aqui, olha, 2010 a 2024. Tem entre 15 a 1 ano de idade. O contexto histórico: o uso de equipamentos inteligentes e a pandemia. É uma geração que nasceu nesse contexto. A característica da geração Alfa é que é uma geração super conectada, com foco em tecnologia. Ainda não chegaram ao mercado de trabalho, mas já tiveram a experiência de atividades de forma remota por causa da pandemia. A maioria estudou ou fez trabalho remoto. Então é uma geração conectada. Eles cresceram no ambiente de tecnologia, então eles fazem uso de equipamentos inteligentes, celulares, relógios e assistentes pessoais. Já a geração Beta, que nasce a partir de 2025 e vai até 2039, é uma geração pós-pandemia, com desafios climáticos e que também nasce no ambiente de conflitos globais. É uma geração que será marcada pela inteligência artificial. É uma geração que não vai ter no seu escopo a história de saber o que é uma vitrola. É a geração que nasce falando com a Alexa, ou com a Siri, ou com qualquer outro meio de inteligência artificial. Percebam que todas estas gerações estão inseridas aqui, nesse auditório, no contexto também da nossa família. Pessoas de várias gerações atuando entre si. É por isso que nós precisamos crer em uma igreja intergeração, aonde todas as gerações estarão se relacionando entre si e crescendo. Quem nasce a partir de 2025 precisa ter contato com quem nasceu desde 1928 ou até mesmo um pouco antes, para entender a sua cosmovisão, a sua visão de mundo. No ambiente plural de pessoas
com uma percepção de mundo diferente, é notório que as famílias seriam impactadas. Uma pessoa que nasceu na era digital, ela tem uma visão de gestão e interação familiar diferente de uma pessoa que nasceu numa época que, para namorar, ele escrevia cartas. Mandava uma carta e esperava pelo menos 20 a 30 dias para ter a resposta da sua carta. Hoje, as pessoas mandam uma mensagem. Hoje, as pessoas mandam um vídeo. Há uma interação muito grande. E a Igreja de Jesus está inserida nessa geração. E precisamos abrir a nossa mente para entender que precisamos dialogar com todas essas pessoas. O mundo tem procurado fazer isso. E por que entender sobre cada geração? O mercado, principalmente o mercado financeiro, ele estuda meticulosamente cada tipo de geração para a entrega do seu produto na área de marketing. Quem trabalha com marketing conhece muito bem cada termo, cada característica, cada cor, cada música que a pessoa de cada geração gosta. Não adianta você colocar uma música dos anos 60 para essa geração, não vai atrair. Como também não vai atrair essa geração, ou melhor, a geração da década de 60, colocar uma música estridente desse nosso contexto. Vai ser agressiva aos ouvidos. É nesse contexto que encontramos famílias. E a família ao redor do mundo tem passado por muitas transformações. O IBGE publicou que quase metade dos casamentos no Brasil duram mais de 10 anos. Isso é bom. Porém, quando levantado os dados, a média de uma pessoa casada no Brasil é até de 14 anos. Esse é o tempo médio que dura um casamento no Brasil. 14 anos. E o que é curioso é que esses dados que apontam para que um casamento em geral no Brasil dura até 14 anos, é reflexo principalmente dessas gerações que também estão casando-se. A geração do descartável, a geração da felicidade aqui e agora, a geração da instabilidade. Para nossa reflexão, o número de divórcios, ele também tem sido quase equivalente entre pessoas que professam a fé cristã e pessoas que professam outro tipo de fé ou até mesmo ateus. Nós encontramos o número de divórcio crescente dentro das igrejas. Acompanhamos esse dado de uma maneira muito triste, porque aqueles que entendem o significado do casamento deveriam lutar pelo casamento. Além do divórcio, que tem sido algo que impacta o mundo, nós encontramos o abandono, pessoas que verdadeiramente são abandonadas diariamente. Encontramos quadros de viúvas de maridos vivos. O que seria isso? Esposas que reclamam, que falam que são casadas, o marido está vivo, mas não tem nenhum contato com o seu marido, seja por ele trabalhar, seja por ele não viver a vida do lar. Encontramos o discurso de pais órfãos de filhos vivos, pais que são abandonados pelos seus filhos, pais que não são cuidados pelos seus filhos e filhos que também não são cuidados pelos seus pais. Há uma série de entraves a respeito disso. Violência. As famílias estão enfrentando violência física, emocional, verbal e digital. Famílias estão sendo atacadas. Alguns dados como esses apontam que as famílias, não importam se elas são ou não cristãs, enfrentam crises e passam por vários tipos de problemas. E infelizmente, muitas vezes, a maneira de resolução dessas intercorrências, as crises na família, é o divórcio, é o abandono, é o descaso. E isso tem
acompanhado vários casais de nossas igrejas, para a nossa infelicidade. Como eu mencionei, o tema da nossa mensagem é falar sobre como ter uma família vitoriosa. O tema, ele sugere algo do tipo uma fórmula. Quando você escuta um tema de pregação, de mensagem em uma igreja, tenha uma família mais do que vitoriosa ou mais do que vencedora. Instintivamente, você já imagina o pastor falar sobre pelo menos 5 pontos para você ter uma família vitoriosa. 5 fórmulas, 10 passos. Eu vou te passar as estratégias e agora a sua família vai ser vitoriosa. E talvez possa ser esse o seu anseio. Eu não vou falar sobre 5 passos de uma família vitoriosa. Eu não vou falar sobre 10 comportamentos de uma família vitoriosa. Nós iremos olhar a vida de uma mulher, pensando na família dela. Como é que a família daquela mulher encarou o que ela viveu? Porque o que acontece com você afeta a sua família, não é? O que acontece com seu filho afeta você. O que acontece com um parente teu afeta a sua vida como um todo. E quando olhamos para a família na Bíblia, nós não encontramos na Bíblia a ideia da família perfeita. Nós encontramos que Deus, ele é o criador da família. Encontramos que Deus, ele criou a família para ser uma unidade perfeita da graça, amor e adoração. Porém, o pecado destruiu a unidade, imaculou o coração e o DNA dos nossos pais no jardim do Éden. De maneira que nosso proceder herdado nos atrai à rebeldia aos planos de Deus. Deus é o criador da família. A dureza do coração leva ao divórcio. A dureza do coração leva ao abandono, leva à violência. E aí nós observamos algumas famílias na palavra de Deus. A primeira família, Adão e Eva e seus filhos. Nós encontramos o primeiro assassinato. Caim matou Abel. Que família complicada, não é? Um irmão matando o outro. Isso porque ali não tinha Call of Duty para ele treinar alguma coisa. Isso porque não tinha um videogame para estimular a violência. Então somente o pecado. Encontramos famílias como de Abraão, Isaac, Jacó. Famílias complicadas, brigas, violência, ódio, irmão odiando irmão. Esaú odiou Jacó. Os filhos de Jacó venderam seu próprio irmão. Que família complicada. Encontramos famílias de profetas. A família do profeta Samuel. Samuel foi um homem de Deus, um juiz. E ele colocou os seus filhos para serem juízes em Israel. Porém, seus filhos foram corruptos. E por isso a nação de Israel pede um rei. Encontramos o profeta Oséias. A história de Oséias é, no mínimo, inquietante, não é? Você conhece a história do profeta Oséias? Deus diz para esse homem: vai e casa-se com uma mulher de prostituição. Ela vai te gerar filhos. E depois que ele estava casado, essa mulher abandona ele e volta para a velha vida. E Deus fala: volta lá e pega essa mulher de volta e vai continuar o casamento com ela. Família complicada. É claro que Deus estava usando aqui um tipo para mostrar a apostasia da nação de Israel. Davi e seus filhos. O rei Davi viveu dores terríveis. Um filho dele tentou dar um golpe de estado. Outro filho abusou sexualmente da sua irmã. Outro filho matou seu irmão. Que família difícil, não é? E Davi tem a sua história. A família do Senhor Jesus.
também uma família complicada, com muitos desafios, tanto que um dos seus irmãos, Tiago, segundo a tradição, ele veio se converter a Jesus como Senhor e Salvador, depois que Jesus, ele apresentou-se a ele ressurreto. A família de Jesus também teve problemas. Observamos aqui que há famílias na Bíblia, e famílias que podem desconfigurar os modelos, e aqui eu não quero falar do modelo nuclear, monoparental, estendida, a família reconstituída e outros nomes que se dão à família. Mas a família foi criada por Deus, e se tem um lugar que tem problemas, é na família. E como é que nós lidamos com os problemas, as crises da nossa família? Quando uma crise surge, e aí nós observamos a história dessa mulher. João capítulo 8 narra a história de uma mulher que foi apanhada em ato de adultério. E ela foi levada até Jesus pelos religiosos para que Jesus fosse tentado. Eles queriam encontrar alguma falha em Jesus. E para isso eles usaram a vida de uma mulher que representava a história de uma família para armar uma emboscada contra Jesus. Aquela mulher tinha uma família. Como será que aquela família, ela lidou com aquela situação dessa mulher, a qual não sabemos o nome, somente o enredo da sua história? Bom, vamos observar aqui a partir do versículo 3. O texto sagrado lido diz que os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Quem está levando aquela mulher não é a própria família, não é a família da pessoa traída, são os mestres da lei, os doutores, os juízes, as autoridades que estão levando aquela mulher. Eles têm um objetivo com aquela situação. Talvez eles tratariam aquele quadro de uma outra forma, mas aquilo foi para eles uma estratégia para pegar Jesus em alguma contradição com a lei de Deus. E o texto sagrado diz justamente isso. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Olha a situação aqui. Se Jesus falasse, essa mulher tem que ser apedrejada agora mesmo, eu vou ser o primeiro a jogar pedra. Olha a situação, como Jesus ficaria. No outro lado, Jesus poderia dizer: não, coitada dela, coitada dessa mulher, pobrezinha. Então, eles iriam voltar-se contra Jesus. Algumas possibilidades pensando na mulher. Aquela mulher poderia ser uma mulher solteira que se envolveu com um homem casado. Essa é uma possibilidade. Segunda possibilidade, era uma mulher casada que se envolveu com um homem solteiro. Então, adultério. A terceira possibilidade é que era uma mulher casada com um homem que se envolveu com um homem casado. Não dá para saber se ela se envolveu com um homem solteiro ou casado, mas o mais plausível é que essa mulher, ela fosse uma mulher casada. E como uma mulher casada, ela se envolveu com uma pessoa e agora veio a consequência. A lei de Moisés, a qual os fariseus e os mestres da lei estavam se referindo, encontra-se registrada no livro de Levítico, capítulo 20, versículo 10. Também o homem que adulterar com a mulher do outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Ambos deveriam morrer, não apenas a mulher. O homem deveria estar ali. Bom, a questão é que só levaram a mulher.
Agora, por alguns instantes, imagine as emoções daquela mulher e o estado de humilhação que ela estava ali, em pé, diante de Jesus, uma grande plateia desejando matá-la. Imagine o coração daquela mulher. Imagine a história dela. Eu me envolvi com a pessoa errada. Eu estou agora pronta para morrer. E aqui nós vemos justamente aquele grupo apresentando a derrota daquela mulher. Eles fizeram questão de apresentar não apenas a mulher em um local privado, mas eles fizeram questão de levá-la em praça pública, porque quando alguém quer te derrotar, ele faz questão de colocar na internet, ele faz questão de falar alto, ele faz questão de te humilhar, para que outras pessoas vejam. Em geral, pessoas que querem humilhar o seu próximo, que querem maltratar, gritam: você é isso, você é aquilo, você não presta, você é isso. Faz questão dos vizinhos ouvirem, faz questão de chamar plateia para si. Aqueles homens queriam plateia, eles queriam audiência. E a derrota, quando surge sobre a nossa vida, quer audiência, quer chamar para si a atenção que não lhe é devida. E aí a sua emoção como fica? Se tem uma coisa que nós cometemos, meus irmãos, é pecado. E a palavra de Deus diz isso: aquele que diz que não comete pecado é mentiroso. Mas a boa notícia é que Cristo nos perdoa e nos purifica de todo pecado, se confessarmos a Ele o nosso pecado. Mas as pessoas olham para o nosso pecado e fazem do nosso pecado um caos. Aquele dia que você perdeu um pouquinho da paciência é o dia que te marcou para sempre. O dia que aquela mulher tomou por ato o adultério marcou a história dela. Aquilo acompanha a vida dela. Muitos lembram de Davi muito mais pelo adultério do que por derrotar Golias. Muitos lembram de você muito mais pelo que você deixou de fazer do que por todas as obras que você fez de bondade para essa pessoa. Um erro marcou a história. O foco de muitas pessoas é levar aqueles que falham para o tribunal, para a condenação. O foco é destruir vidas. Cuidado, porque quando nós falamos em uma família vitoriosa, nós precisamos frear esse comportamento de ficar apresentando a derrota da nossa família, dos nossos filhos. Eu ouço muitas histórias e acompanho muitas famílias que fazem questão de falar sobre a derrota dos seus. Fui visitar uma casa e eu fiquei constrangido como o pai apresentou os filhos. Tem pai, mãe, que às vezes tem uma predileção por um filho. E ficou muito estranho aquele ambiente quando o pai falou: esse aqui é meu filho, esse filho aqui, olha, é um filho joia. Esse filho estudou, trabalha, é um empresário de sucesso. Esse do meio está quase lá. Está quase lá. Agora aquela ali, só Jesus na causa. Ainda envolve Jesus. E aí aponta e fala: olha, para ser mais claro, nasceu para ser ninguém. Nasceu para ser nada. Porque tudo que foi feito não valoriza. Para mim é um tranqueira. Para mim não é um Zé Ninguém. E aquele filho cresceu no ambiente com pessoas com pedra na mão. E quem estava com a pedra era seu pai, sua mãe, seus irmãos. Os irmãos caçoavam dele e falhou de novo. Repetir de ano na escola.
era o normal que a família esperava. Quando o filho tirava uma boa nota, nossa, que milagre, hein? Nossa, o que você fez? Colou na prova? Pagou propina para a professora? Esse é um ambiente que muitas pessoas crescem e vivem. Um ambiente onde o foco é apresentar a derrota, expor, humilhar e maltratar. O texto avança e o verso 6 vai revelar a intenção. A intenção, porque além de apresentar a derrota, eles criavam a armadilha da derrota. Para vocês entenderem, as pessoas ainda, para fazer questão de humilhar o outro irmão, falavam o seguinte: pastor, você quer ver como ele não serve para nada? Responde para mim. Quanto é vamos fazer mais simples. Quanto é 2 mais 2? A pessoa ficava ali, tá vendo? Não sabe de nada. Pergunta, pastor. Olha só, me colocava no rolo, né? Pergunta, pastor, para ele. Eu vou perguntar? Esse era um ambiente de família. Criavam armadilhas. E aqueles homens, os doutores, criaram armadilhas para Jesus. E qual foi a armadilha? Verso 6 vai dizer: eles estavam usando essa pergunta como armadilha. Em outras traduções, pôr Jesus à prova, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. E esse aqui é um ponto importante para você guardar no seu coração também. Em nenhum momento o foco era a mulher. Em nenhum momento o foco era a mulher, mas sim Jesus. Em todo o tempo, aquela situação, aquele espetáculo, o foco não era a mulher, o foco era Jesus. Aqueles homens desejavam atacar Deus, e por isso usaram a vida daquela mulher. Sabe o que isso pode nos ensinar, meus irmãos? O inimigo, ele ataca a sua família, porque o foco dele é Deus. Ele vai te usar muitas vezes para você perder a paciência, para falar o que não deve, para ferir pessoas. Mas o foco não é você, não é a sua família, é Deus. O inimigo quer destruir a sua família, porque ao destruir a sua família, ele está atacando o nosso Deus que criou a família. O foco do inimigo não é o seu casamento, o foco do inimigo é destruir e atacar o nosso Deus que nos criou a sua imagem e semelhança. E às vezes nós achamos que o inimigo está de mal conosco. Não, o inimigo das nossas almas, Satanás, o diabo, ele está preocupado em atacar Deus. E quando ele destrói seu casamento, quando ele destrói a sua comunhão com seu filho, quando ele destrói a sua comunhão com a sua filha, com seus irmãos, é como se ele estivesse dizendo para Deus: eu venci, eu estou te vencendo, eu não tenho forças para te derrotar, Deus, mas eu piso naquele que é a tua imagem e semelhança. O inimigo tem criado armadilhas para te destruir, para destruir a sua casa, destruir a sua família, mas o foco sempre é Deus. E nós vamos permitindo que isso entre dentro de nós, a ponto de achar normal os números de violência doméstica, achar normal o número de divórcios, achar normal o número de pessoas que são abandonadas, crises e mais crises. Naquele momento não tinha ninguém da família daquela mulher para falar: opa, para, ela é minha mãe, é minha irmã, é minha filha. Talvez a família daquela mulher estivesse lá segurando a pedra. Quero só ver, eu vou acertar. E sabe por que pedradas doem? Porque uma pedrada, para ferir, ela precisa ser lançada de muito perto. Pedradas doem
porque elas precisam ser lançadas de perto. É por isso que ferem. Se eu pegar uma pedra e lançar daqui até o fim desse auditório, a força que ela vai chegar é menor do que se eu pegar essa mesma pedra, não importa o tamanho, e lançar a questão de 1,5 metro aqui. Nós, meus irmãos, recebemos pedradas que doem, principalmente das pessoas que são próximas ao nosso coração. Pessoas que deveriam ser escudo, são muitas vezes as pessoas que lançam as pedras sobre nós. É um pai, é uma mãe, é um filho, é um irmão, é uma irmã, que pegam aquela pedra, não importa o tamanho, e miram. E tem pessoas que falam: eu mirei na cabeça, eu mirei no peito, eu mirei na perna, porque eu quis ferir. E há pessoas que são especialistas em lançar pedras, escolhem a pedra. Essa pedra aqui é a pedra certa, ela é redonda, ela vai fazer no curva na hora que eu lançar e vai acertar em cheio, vai dar ali um nocaute naquela pessoa. É isso. Tem pessoas que são especialistas em lançar pedras com as duas mãos. Em outras palavras, com a língua, com os dedos no teclado, registrando vídeos, fazendo um escarcéu. Pedras ferem, palavras ferem. E talvez você não consegue se estabilizar na vida porque você levou tanta pedrada que há dificuldade de se reerguer. Porém, o que nós podemos observar é a fala da vitória de Jesus. O verso 7 vai dizer o seguinte: visto que continuavam a interrogá-lo, Jesus se levantou e disse-lhes: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. A única pessoa que poderia lançar pedra naquela mulher era Jesus. Às vezes queremos dedicar tempo para falar com os nossos inimigos. Jesus, ele foi muito sucinto aqui, não é? Ele levantou e falou apenas o necessário. Se alguém de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar pedra nela. Jesus não ficou em debate. Essa aqui é uma lição preciosa para uma família, para nós. Não debata com seus inimigos. Não perca seu tempo com isso. Não tente se justificar. Não tente apresentar razões. Olha, não joguem pedra nela, porque ela é uma filha de Abraão, ela é uma mulher que pode ter uma nova chance. Não perca tempo. Não perca tempo com essas pessoas que tentam te humilhar e fazer de tudo para acabar com sua história. Entregue nas mãos de Deus. O único que poderia lançar pedra naquela mulher era Jesus, e ele não fez isso. Não dê atenção às provocações das trevas. A mulher estava errada. Isso é incontestável. Em nenhum momento Jesus disse que o comportamento dela não era pecaminoso, mas Jesus não fez do pecado daquela mulher um linchamento. Jesus não fez do pecado daquela mulher algo que iria destruir aquela vida. Jesus conhecia o coração. O verso 8 vai falar agora do comportamento da vitória. Jesus, ele, após falar isso, ele voltou, inclinou-se e continuou escrevendo no chão. Jesus, ele não usou a pedra, Jesus usou um dedo para escrever no chão. Deus, ele usa a sua palavra para nos ensinar que precisamos tirar a trave dos nossos olhos.
Uma família vitoriosa é uma família que vai lidar com as crises, não com pedras, mas com a graça, com o amor de Deus. Quando lemos essa expressão, o dedo de Deus escrevendo, podemos lembrar em um outro momento na história, ou melhor, há dois momentos na história que Deus ele apresenta-se ali como fosse o dedo dele. Os magos do Egito falaram diante da terceira praga para o faraó: é o dedo de Deus. É o dedo de Deus que está sobre nós. Beltesazar, filho ali de Nabucodonosor, quando ofereceu um banquete e usou os utensílios da casa de Deus, teve um momento em que na parede foi escrita uma frase: Deus levando juízo para aquele povo. O comportamento de Jesus nos mostra a vitória, ele não deu atenção. E o texto sagrado mais adiante vai falar que aqueles homens carregados com pedras, começando pelos mais velhos, saíram e ficaram a sós com a mulher, saíram e ficou somente aquela mulher e Jesus. Aquela mulher agora, ela tem um momento a sós com Deus. Ela não tem mais um momento da sua exposição pública. Aquela mulher não tem mais um momento em que tem várias pessoas querendo condená-la, mas ao seu redor, no chão, há pedras, e naquele exato momento ela está diante do Deus vivo, na figura do seu Filho Jesus Cristo. E esse é o momento que aquela mulher, no encontro com Deus, Jesus poderia falar para ela: ufa, foi quase, ufa, não faça mais isso, que situação enrascada você me colocou, olha o que quase aconteceu comigo por sua culpa. Naquele momento, Jesus olha para aquela mulher, e Ele dá uma palavra de esperança para ela, que o coração dela segue numa direção. Jesus falou: cadê os seus acusadores? Ninguém te condenou? Ela falou: ninguém. Declarou Jesus: eu também não te condeno. Agora vá, abandone sua vida de pecado. E a partir desse momento essa mulher volta para casa. E agora vem uma outra fase, o texto não diz, o estigma. Aquela mulher agora poderia caminhar a sua vida, o resto da sua vida, como uma mulher derrotada. Quem é você? Vou usar aqui o nome Maria. Eu sou a Maria. Quem é? Ah, você é a Maria. Aquela mulher que foi pega em adultério. Isso. E que só não morreu porque Jesus deu uma palavra. Essa sou eu. Ah, você é filho de quem? Eu sou filho da Maria. Ah, não foi a sua mãe que foi pega em adultério? Quem é você? Eu sou o marido da Maria. Daquela Maria? Aquela lá? É, aquela lá. As mulheres, quando de repente essa mulher, Maria, Joana, qualquer outro nome, estivesse se aproximando, talvez palavras do tipo: mulheres, cuidado com seus maridos, olha quem está chegando, olha quem está vindo pela rua, olha quem está chegando. Aquela mulher recebeu uma graça de Deus, a graça de viver, a graça do perdão, a graça da esperança. Nós não sabemos o que foi, como foi a vida daquela mulher a partir desse momento, mas agora ela tinha uma opção de viver a vida da vitória ou viver a vida com o peso da derrota sobre ela. Aquela mulher poderia viver de cabeça baixa o resto da sua vida, ou ela poderia andar e dizer: o meu Deus me perdoa.
O meu Deus me deu algo que eu não merecia. O meu passado não me condena. As minhas crises não me definem. Os meus problemas não fazem com que o amor do meu Deus diminua por mim, porque eu sei em quem eu tenho crido. A sua família pode ter crise. E talvez a crise que você teve ontem, ou essa semana que passou, ou nesses anos que você viveu, rotularam e tem rotulado você. O pior pai do mundo, a pior mãe, o pior marido, o pior filho. A mensagem de Deus para você é que Cristo te ama, e não importa o que esse mundo fale para você, você precisa trazer ao seu coração: o meu Deus me ama. Você pode querer continuar a sua vida, continuar com a sua família, como se fosse uma família derrotada. Ou você pode falar: Senhor, tivemos crises, enfrentamos problemas, mas o Senhor é por nós. O Senhor é comigo. Não importa o que as pessoas falem, não importa o rótulo que me dão, o importante que eu sei é que meu nome está escrito no livro da vida. O importante é que eu sei que o Senhor me conhece pelo meu nome, não como a mulher pega em adultério. Deus conhece ela pelo nome dela. Eu não sei quem é, mas Deus a conhece pelo nome. E Deus te trouxe aqui para um novo recomeço na sua história. Um recomeço que você poderá sair daqui nesse culto falando: o meu Deus me concedeu esperança, por isso eu posso andar de cabeça erguida. Mas ontem estava um caos aqui, mas o meu Deus fez coisa nova hoje. O meu Deus me purificou, me perdoou, me confrontou e me ama. Jesus tem o melhor para você. Cada geração que eu mencionei, seja Baby Boomers, X, Alfa, Beta, Gama, daqui a alguns anos, se Cristo não voltar, tem os seus medos, tem os seus entraves, a maneira de ver o mundo. Mas o nosso Deus tem uma única maneira de olhar para você: com amor. Deus ama você. Há perdão para todos. A graça de Deus é para você que está aqui, para você que nos assiste agora. A graça de Deus é para a tua casa. Não é a crise, é Jesus. E nós iremos orar agora por você. Iremos orar pela tua família. Iremos agora pedir que Deus faça um milagre nessa história. Talvez você entrou aqui e está se sentindo acuado como pessoas com pedra. Ninguém tem pedra aqui. E se você tem pedra para atacar em alguém, irmão, em nome de Jesus, essa pedra está caindo agora. Porque na mão de crente não pode ter pedra. Na mão dos servos de Deus não pode ter pedra. O nosso Deus é um Deus de paz. Mas essa paz pode não estar no seu coração porque você ainda não entregou sua vida a Jesus. E meu convite para você que está aqui e ainda não fez essa entrega a Jesus: entregue sua vida a Jesus, porque Ele não está com pedras nesse momento para atirar em você, mas com a graça. Arrependa-se. Entregue sua vida a Jesus. Se você está aqui e deseja entregar a sua vida a Jesus, nós iremos orar agora por você. E para saber por quem nós iremos orar, eu vou pedir que você erga uma das mãos e com esse gesto você está dizendo: sim, eu quero o amor de Deus na minha vida, eu quero essa graça. Há alguém entre nós que gostaria de entregar a sua vida a Cristo? Manifeste seu desejo, se assim for da tua vontade. Iremos orar com você. Não é momento de pedras, é
é momento de graça. Há alguém entre nós? E se você está online e deseja entregar sua vida a Jesus, como uma irmã em Cristo semana passada fez essa entrega, entre em contato conosco, coloque aqui nos comentários, mande mensagem para o nosso WhatsApp, vamos entrar em contato com você, da sua decisão com Jesus. Insisto, há alguém entre nós que gostaria de entregar sua vida a Jesus? Meu próximo apelo é para você, que carrega as marcas e as cicatrizes, a dor, o estigma, e quer viver um novo tempo.